Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Uma Coleção, um Adepto. Eu hoje estou aqui acompanhada pelo João Ricardo Pereira, que é um grande colecionador de camisolas, médico, adepto de Sport Lisboa e Benfica. E o que é que podes dizer mais? Posso dizer muita coisa, tenho esta sou um benfiquista doente, tenho uma coleção de camisolas já desde miúdo, que vou adicionando camisolas sempre todos os anos e tenho algumas de jogo, algumas autografadas por craques. E vamos já ver algumas, mas tens noção mais ou menos de quantas tens no total? Tenho 478, penso. Já estás num nível bastante à frente. Mas vamos começar por esta aqui da Argentina. Vai-me contando a história por trás dela. Esta é muito especial. Esta aqui é uma que estava preparada para a final do Mundial, de 18 de dezembro de 2022, para o Di Maria. Não foi utilizado, obviamente, mas ele depois assinou para mim, para João Ricardo. Uma camisola que é bastante bonita, sim, Argentina. Muito bonita. Confesso que gosto mais desta do que da nova que eles lançaram. Mas não sei se é nostalgia já de... Esta aqui é mesmo muito bonita, é com estes pormenores a preto mas a nova também gosto bastante, a nova da Argentina. Confesso que não gosto muito, mas principalmente a alternativa, então não sou muito fã. A alternativa eu não sou grande fã, a principal gosto. Consegues contar mais ou menos a história do autógrafo? Como é que aconteceu? Até foi no Mundial de Clubes, foi na última fase já do Di Maria no Benfica, agora no Mundial de Clubes no ano passado, e era uma pessoa que trabalhava no Benfica, a minha amiga, e que em contacto com o Di Maria e arranjou essa camisola. Sabia que eu tinha esta coleção de camisolas, então arranjou e pediu, e ele depois aí com carinho para João Ricardo e assinou, e é uma camisola brutal para a coleção. E agora continuamos com uma camisola que para ti é muito especial, sendo ela do Benfica. Acredito que seja sempre uma adição especial para a tua coleção. Esta aqui é do Pizzi, Luís Miguel, é do tricampeonato da época 15-16. É um ano também muito simbólico para o Benfica, em que é um campeonato que fica sempre na nossa memória e da maneira como é que foi ganho e como ganhámos. É uma camisola do Pizzi, tenho ligações a ele e arranjaram-me isto, ele assinou para mim com dedicatória. E é uma camisola muito bonita, é das mais bonitas que eu acho que o Benfica teve nos últimos anos. Sim, sem dúvida. Este ano é a principal e a alternativa para mim. Deixa-me só aqui mostrar. Aqui também tem aqui a dedicatória. A especial é por ser do Pizzi, que é uma pessoa que eu respeito e gosto muito, e da família também, e é um jogador fenomenal, com mais de 90 golos, mais de 90 assistências, muitas vezes menosprezado por muitos adeptos de futebol, inclusive até do Benfica, mas penso que é um jogador que tem o seu lugar na história do Benfica, os números não enganam, e foi importantíssimo em vários anos do Benfica, neste tricampeonato, por exemplo. Sim, sem dúvida. Foi importantíssimo, portanto é um jogador que me diz muito por várias razões e essa camisola é muito especial. E agora eu queria também pegar no Benfica para tentar explicar aos nossos espectadores como é que tu começaste a coleção e se tem a ver com o facto de gostares de futebol desde pequeno. Sim, tem a ver com a questão de gostar de futebol, obviamente. Quando era pequeno, não é como hoje em dia, portanto, arranjar camisolas de futebol não havia internet, não é? Portanto, não era tão fácil. Não havia internet, nem havia não havia tanta venda de camisolas como há hoje em dia. Mas a verdade é que sempre que podia, tenho algumas mais antigas quando era miúdo que o meu pai me comprava. As minhas primeiras é do João Vieira Pinto, né, que eu comecei a fazer. Tenho uma também que até com o meu nome, mas eu depois não gosto muito. É a única, até a primeira e a última que tenho com o João Ricardo, do Benfica. Do Benfica e de qualquer uma, é a única que eu pus com o meu nome. E depois também foram mudando, ia comprando, iam-me oferecendo, assim, de clubes que eu gostava inicialmente, e depois comecei sempre que viajava, sempre que alguém a algum lado comprava uma camisola, ia fazendo. Do Benfica eu vou comprando todos os anos, além das que me vão arranjando. E depois quando dás conta já tens uma coleção de 400. E quando dou conta já tenho uma coleção brutal, sim. É verdade. Eu digo mesmo que quando viajo, quando vou ao estádio, a coisa que eu mais gosto é de comprar uma camisola, a não ser que eu não gosto muito do clube. Eu aí sou um bocadinho esquisita, porque se eu não gosto muito do clube, não compro. Mas eu sei que há pessoas que mesmo que não gostem do clube, gostam de ter coleções, mas tens alguma limitação ou
tudo que te oferecem adicionas. Sim, se me oferecerem eu adiciono. Tenho a limitação do Sporting e do Porto, isso tenho, mas tirando isso, tenho várias camisolas e depois, à medida que fui crescendo, também fui conhecendo, felizmente tive a felicidade de conhecer pessoas ligadas ao mundo do futebol e que me vão arranjando e dando camisolas com bastante valor para esta coleção. E agora vamos à Espanha, dar um saltinho à Catalunha. E aqui uma camisola long sleeve, ainda por cima, do João Cancelo. Conta-me aqui um bocadinho sobre ela. É uma versão especial da Seniera também. Da Seniera, exatamente. Pronto, esta é uma através de um amigo em comum que o João Cancelo me arranjou e assinou para mim. É uma camisola, além de ser bonita, muito bonita. É a Seniera, como tu disseste, que representa bastante para o Barcelona, como sabem, não é? Porque na altura do franquismo, não é? A Catalunha foi bastante reprimida e os valores da Catalunha, portanto o estádio era lá onde só se podia, onde eles punham as bandeiras da Seniera e os valores, os valores catalães, e portanto o Barcelona faz sempre questão de exprimir ainda hoje essa relação com a bandeira da Catalunha e mostrá-la ao mundo, e portanto essa camisola é bastante bonita e é de manga comprida também, que ainda dá outra... Preferes manga comprida ou manga curta? Para usar prefiro manga curta, não é? Assim de coleção é mais raro também arranjar jogadores que joguem com a manga comprida e mesmo à venda, vejo, muitos clubes têm a limitação. Sim. O Benfica, por exemplo, este ano tem a venda principal de manga comprida, mas há vários anos que já não tinha, por exemplo. E há aqui um patch que é bastante diferente, por acaso nunca tinha visto, assim meio abulado, porque foi quando eles foram campeões e adicionaram aqui. É bastante interessante. E agora, Itália. Aqui nas costas acho que as pessoas já começam a perceber quem é. Francesco Totti. Uma das maiores lendas do futebol e para mim dos meus jogadores favoritos. Não o vi muito jogar já, para mim já é um bocado final da carreira do Totti. Não, e cada vez vemos menos números 10. Sim, exatamente, é dos poucos verdadeiros. É, dos poucos verdadeiros e ultimamente tem-se assistido com a evolução do futebol a ter menos jogadores nesta posição mítica que era o 10. Eu pus esta camisola aqui, está assinada pelo Totti por uma razão, porque simboliza o amor a um clube, não é? E o Totti podia ter jogado em qualquer clube do mundo e escolheu muitas vezes ficar na Roma. E além de que a camisola da Roma também acho bastante bonita. É assim, sem dúvida. Cor Bordeaux. Esta é a última época do Totti, certo? Até tem aqui um patch. 2017, sim. Tem aqui o patch da Liga Italiana, que diz 16, 17, é o último ano dele. É o último ano de Totti. Por acaso, o Totti também é daqueles jogadores que passou um bocado por todas as fases de evolução das camisolas, porque tens camisolas dele super justinhas, e ele aqui já... Sim, aquelas da capa super justas. Esta aqui já é um bocadinho mais recente. Por acaso é um jogador que vestiu sempre com muito estilo, ele era um jogador muito estiloso. Pronto, e chegou a ficar na Roma, foi campeão, ganhou a taça e depois na seleção foi campeão do mundo, e é um jogador que simboliza tudo o que quando somos miúdos sonhamos, não é? Jogar no nosso clube do coração, chegar a ser o melhor jogador do nosso clube, ser capitão, e ele acaba por fazer isso e não sair mesmo no mundo do futebol, que já se fez grandes transferências na altura dele, e ele conseguia as fazer se quisesse forçar uma saída e nunca, pelo contrário, quis ficar. E é uma relação brutal de adeptos com um jogador e de um clube com um jogador que infelizmente se vê cada vez menos, e daí por aí essa camisola que simboliza esse amor no mundo do futebol, que é cada vez mais financeiro. Exatamente. E eu agora fazia um aponto para uma questão. Tu és adepto do Benfica, mas fora de Portugal costumas ter assim uns carinhos especiais? Sim, alguma uma delas? Todos temos, não é? Sim, acho que sim. Acho que todos temos, sim. Até te falei do Barcelona, mas em Espanha, por acaso, até a minha simpatia é mais com o Real Madrid. Em Itália, por acaso, não tenho assim nenhum clube que tenha uma já passei por momentos de diferentes simpatias. É como eu, por acaso em Itália nunca tive uma equipa fixa. Em Espanha, embora eu amo o Messi, por exemplo, a minha simpatia é Real Madrid. Em Itália já passei por diferentes fases e diferentes simpatias. O que eu fui foi da Juventus. Acho que é a única equipa assim que eu nunca simpatizei muito. Lá está, eu também não gosto muito da Juventus, mas há uma equipa que também não entra na minha coleção, é uma das minhas limitações, que é a Lazio. Não consigo gostar da Lazio. Acho que é fácil de entender porquê. E agora vamos a Portugal de novo, e uma das camisolas que eu mais quero na minha coleção, se te sentires assim um bocado sonolento, se fui eu que sou que estou a tentar levar para a minha coleção. Mas opá, é incrível. Para mim, é das camisolas que eu não consigo entender porque é que gosto dela.
mas para mim sempre foi uma paixão que eu tive a crescer, talvez também por ser do ano em que eu nasci, portanto, também há essa ligação sentimental para mim. Eu vi no programa que fizeste com o José Rosário e vi que ele também não gosta muito da camisola. Eu pessoalmente gosto da camisola, desta ainda gosto mais porque é do João Vieira Pinto. Deixa-me mostrar atrás, é uma camisola de jogo do João Vieira Pinto, esta época, que é a última época dele no Benfica. É o meu ídolo de infância, o João. E é uma camisola que foi diferente na altura, sim, portanto... Eu gosto deste cinzento, como já disseram no teu programa, José Rosário, era este modelo e eles faziam algumas variâncias de cores e, portanto, na altura esta, realmente com os calções, como vocês falaram, também cinzento fazia assim. Sim. Mas era uma camisola que eu gostava. Esta é mais especial no sentido em que é do João. Claro. E é o meu ídolo maior de infância e é um jogador que me diz muito mesmo. E nós estávamos a falar antes do programa, porque ela foi usada pelo João Pinto e nota-se perfeitamente que é um tamanho bastante acima do que a estatura do próprio João Pinto demonstra em campo. Ele gostava de usar assim um oversize. Também já era o tamanho na época, porque se calhar isto até é um tamanho pequeno, mas na altura as camisolas eram bastante oversize e ninguém diria, passado para aí 2 anos, já tinhas aquela slim da capa, mas uma mudança assim bastante grande. Sim, ele usava muitas camisolas assim largas para ele. Mas que lhe dava também aquela classe, ele tinha... Um bocado o Poborski também. Sim. Nessa altura tinhas muitos jogadores assim? Tinha, assim como o João e como o Poborski, tínhamos pouco na altura. Em termos de qualidade já podemos falar de outra coisa. Infelizmente, agora o João, pronto, é o último ano dele e é um jogador fenomenal, que deu-nos tanto ao Benfica e eu gosto muito. Tenho várias camisolas dele, do jogo só tenho essa, mas é um ídolo. Conheço muita gente no futebol, mas infelizmente é das poucas que eu nunca tive o privilégio de conhecer o João, mas que é o meu grande ídolo, sem dúvida. Quem sabe um dia, por acaso, um dos meus objetivos é trazê-lo aqui ao programa, quem sabe. Vamos ver. E agora, vamos à Itália de novo, mas desta vez temos 2 camisolas seguidas que são do mesmo jogador. Esta aqui, Rui Costa, e esta também podemos mostrar a do AC Milan, do Rui Costa também. Fala-nos um bocadinho delas, porque é que as adicionaste à coleção, existe algum motivo especial? Para começar, é o presidente do Benfica e não sei a data que isto vai passar, mas pronto, faz anos hoje. Sim, no dia que estamos a gravar. E já agora dar-lhes parabéns, mas é mais para recordá-lo como jogador. Infelizmente, como presidente, na minha opinião, já não podemos dizer tanta coisa boa, mas como jogador foi um grande jogador. Esta aqui é da final da Liga dos Campeões, em 2003, com a Juventus, que eles ganharam em penaltis. Antes de ser jogador do Milan, tinha sido o Príncipe de Florença, né? Tinha sido um grande jogador da Fiorentina, onde brilhou bastante e por isso foi para o AC Milan. E como jogador foi um dos melhores jogadores do mundo, isso é indiscutível, por muito que hoje em dia haja questões e vemos o Rui noutros papéis que na minha opinião, e muita gente não consegue dizer o mesmo que dizíamos dele como um grande jogador de futebol que foi. Mas a verdade é que estas camisolas não é de presidente, é de jogador e, portanto... Ele como jogador, lá está, é outro jogador que eu não vi jogar no seu mais alto nível. Já o vi, até a minha estreia no Estádio da Luz é especial porque ele marca 2 golos. É no último ano em que ele joga pelo Benfica, portanto ele também está marcado um bocado na minha vida por causa desse momento. Eu falando no aniversário dele, foi um jogo com o Parma, no antigo Estádio da Luz, em que ele fazia anos e que até lhe cantaram lá os parabéns. Eu já vi vídeos disso também. E eu estava lá nesse jogo. Mas só falando da camisola branca do Milan, para te dizer que o Milan tem essa história de jogar as finais da Liga dos Campeões normalmente de branco. O Milan tem 11 finais da Liga dos Campeões, das quais 8 jogou de branco. Só jogou 3 com o equipamento principal, por escolha própria. A primeira que eles vão à final em 58 perdem com a principal. Das 3 finais que jogaram com o principal só ganharam uma, foi em 69 ao Ajax, depois perderam com o Marselha em 93 e perderam essa de 58 e depois começaram a jogar de branco, a primeira infelizmente para nós contra o Benfica em 63, ganharam e das 8 finais que jogaram de branco ganharam 6, perderam 2, perderam uma com o Liverpool, mas quando repetiram com o Liverpool no ano seguinte escolheram outra vez jogar de branco e portanto de 6 das 7 Ligas dos Campeões que Milan ganha a jogar de branco, que eles chamam até Maglia Fortunata e camisola branca e por isso escolhem-na sempre a jogar as finais europeias.
este programa não é só mostrar camisolas, também é contar histórias. E esta é uma das boas histórias que temos aqui para contar. E eu gosto bastante da camisola do Milan, mas mais da principal do que da alternativa. Lá está, existe essa história que está ligada ao clube, mas a principal vermelha a principal é e muito preta bonita. é muito bonita. Eu também gosto muito do branco, como no Benfica, gosto muito dos eventos alternativos. De referir também que o Benfica, a contrário, só jogámos de branco uma final da Taça uma final europeia, as 9 finais, as outras jogámos vermelho. Jogámos de branco, inclusivamente o Manchester joga de azul em 68, mas nós jogámos de branco essa final que perdemos em prolongamento. Exatamente. E que podíamos perfeitamente ter ganho, mas o destino assim não o quis, mas pronto, o Milan ao contrário costuma jogar com o equipamento alternativo. Eu gosto muito do branco, tal como no Benfica. Sim. Para mim a alternativa tem que ser sempre branca, mas agora vamos para ver mim também tem que ser sempre branca, agora já vamos ver já agora. Está nos estatutos e espero que se cumpra, porque realmente é como o Milan, também tem sempre a alternativa branca, nós devíamos ter e depois tinha um terceiro equipamento. Esta aqui da Fiorentina, eu devo confessar que tenho uma que não é verdadeira, é uma réplica, que tem o patrocínio da Nintendo. Para mim... Da Nintendo. Sim, lá está. Por ser aquele patrocínio icónico, tenho na minha coleção. Também tenho o Rui Costa nas costas. Na altura estive um bocado na dúvida, Rui Costa ou Batistuta, mas acabei por escolher o Rui Costa para adicionar à coleção. Bem que o Batistuta também foi um grande jogador de futebol também. Sem dúvida. Lá está, outro. Estamos aqui a ter uma diferença geracional já. Mas agora, vamos aqui a uma especial que eu confesso que não estava nadinha à espera de haver hoje. Conta-me. Pronto, esta é uma camisola de jogo, é do apuramento para o Mundial de 94, portanto de 92 a 94 que usamos. É uma camisola de jogo, de Vítor Paneira, uma camisola da Adidas, da Federação Portuguesa de Futebol. E é uma camisola, lá está, manga comprida novamente, do Paneira. É meu amigo, o Vítor Paneira, e é uma camisola... diferente, não vou dizer que é das minhas preferidas da seleção, isto é, mas é um clássico, não é? Estás a ver aqueles jogadores que ficam bem com ela? Por exemplo, estou-me a lembrar do Futre, talvez. O Futre, exatamente. O Futre com essa camisola incrível. É uma camisola clássica e mítica, não é? Quando tu te lembras dos jogadores com elas vestidas. Agora, em termos de das mais bonitas, para mim não é, mas é uma camisola bastante, que simboliza bastante. E simboliza uma geração que tinha mais que credenciais para ir ao Mundial e acabou por falhar esse apuramento para o Mundial. Calhámos no grupo com a Itália, lembro que calhámos no grupo com a Itália e com a Suíça e ficámos em terceira e não fomos, mas por exemplo o Vítor Paneira foi titular no José Meazza, num jogo em que perdemos lá 1-0 com o gol do Dino Baggio, e é uma camisola que dá muito valor a esta coleção. Sem dúvida. E sendo do Vítor, um amigo e um craque como ele foi. Um dos jogadores favoritos do meu pai também. É um dos meus também, e até do meu pai também, mas meus também. Além de ser um amigo e uma pessoa e um jogador que eu respeito enormemente, claro. E queria só aqui mostrar atrás o número 7, que é o meu número favorito. E é aboludado. Não é bem o estampado que nós estamos habituados a ver hoje em dia, assim, tem assim uma coisa diferente. E tem aqui o troféu da Adidas, que agora está em grande outra vez. Não sei se és fã Sou do grande troféu. fã, e para onde vamos ter o Benfica vai ter um equipamento. Exatamente. Estou muito entusiasmada. Acho que vai ser logo no dia que eu vou comprar. Exatamente. E aí mesmo, a gola é diferente do habitual. E tendo o símbolo aqui por baixo. E tem aqui FPF. FPF, exatamente, na gola. É uma camisola bastante bonita e tem o significado de ter sido utilizada. Claro. E para a seleção não remonta a uma época de boas recordações, mas a partir daí fomos às fases finais todas, penso eu. Portanto, é a última grande competição que Portugal... Não vamos em 98 também, mas é a penúltima competição que nós falhamos. O último Mundial. O que é agora, pelo menos para mim, eu que nasci em 2000, para mim é impensável ver Portugal sem... Mas estas gerações, 94 e 98 também, já que foi quando eu, em 94 tinha 10 anos, e é quando eu me começo assim a recordar esses momentos, essa qualificação, depois para 98, eram seleções que falhámos na consistência, mas que tinham qualidade para estar no Mundial. Tiveram ali alguns resultados maus na qualificação, mas já eram equipas que tinham qualidade para estar no Mundial, mas foi o começo de uma história mais bonita para a seleção. Já tinhas também as histórias de 86, de Saltilho, sim, e aqui também foi um bocado aquela fase de transição para uma nova geração, que foi a geração de ouro.
Foi exatamente, aí aparece a geração de ouro, mas estavas a falar do Futre, Paneira, sim, Águas, sim. tinhas aqui Jogadores incríveis, mas não chegavas à fase final. Porque também não era tão fácil como é agora. Agora tens um campeonato do mundo com tantas equipas. Sim, mas para 94 ficamos atrás da Suíça, por exemplo, quando tínhamos claramente melhor equipa que a Suíça. Mas pronto. E agora voltamos ao Benfica, uma camisola também especial do Vítor Paneira. O que é que tens a dizer sobre ela? Uma camisola lindíssima, é da época 90-91, também uma camisola de jogo, com o número 7, como podem ver, e com da Hummel, com o patrocínio da FNAC. Uma época em que o Benfica é campeão nacional, uma das melhores épocas, se não a melhor época do Vítor no Benfica, faz 9 golos no campeonato. Uma época em que o Benfica é campeão, ganha 2-0 nas Jantas, 2-0 em Alvalade, em que o Vítor assiste para um gol do César Brito nas Jantas e para um gol de Isaías em Alvalade. E além dos 9 golos, somos campeões e... Isso é o mais importante, logicamente, mas a camisola é muito bonita, a meu ver. É das minhas camisolas preferidas da história do Benfica, gosto bastante. E tem aqui um pormenor em relevo que, para mim, acho que as camisolas estão a perder um pouco isso nos últimos tempos. Acho que está a regressar um pouco. Cada vez mais também já vejo umas camisolas assim com alguns pormenores no tecido, mas estas, acho que é uma que diz, não é? É. Para mim é uma das minhas marcas favoritas, não me importava nada que daqui a uns anos voltasse ao Benfica, por acaso sempre gostei muito, as camisolas da Dinamarca à cabeça são das melhores da história do futebol, mas eu sou muito fã da Adidas também por isso, se ficar também não é mau. Sim, a Adidas já está muito enraizada na ligação que tem com o Benfica, mas sim, a Hummel também teve equipamentos míticos para o Benfica, sem dúvida nenhuma. E há uma diferença das camisolas antigas para as novas que eu acho que é os pormenores. Até aqui mesmo no emblema, agora são muito mais... Sim, tu não tens nada assim agora. Sim, o relevo e o símbolo ainda mais antigo do Benfica e é muito bonito mesmo. E é um privilégio ter uma camisola destas do Vítor de jogo e acho que é a minha preferida da coleção toda, acho que é esta camisola. Olha que temos aqui uma camisola que também me deixa bastante invejosa, digamos assim, não queria dizer isto de uma maneira pejorativa, mas Diego Armando Maradona. Não estava à espera de ver esta hoje também, mas um dos meus jogadores favoritos, acredito que também seja um ídolo para ti. Para mim é. Ainda mais que se calhar já ouviste jogar numa fase final. Sim, já ouvi numa fase final, obviamente. Está assinada por ele aqui. Esta foi comprada em leilão. Pronto, é uma réplica da camisola, obviamente. A que eles jogaram, a desta que eles jogaram, foi vendida em 2022 por 8,8 milhões de euros. Portanto, obviamente não estarias aqui, de certeza. Não estaria aqui. Podia estar, mas estaria mais contente. Era sinal que vamos melhores. Porque esta camisola tem pormenores que já contaste, como disseste, e eles tinham jogado o jogo antes com o Uruguai em 86 com a alternativa também, mas no México, a propósito, que o Mundial este ano vai ser no México, a camisola era de algodão e era muito pesada, tanto que o Carlos Vilar, do selecionador, até fez cortes com a tesoura para eles conseguirem respirar melhor. Então eles não tinham camisolas e não queriam jogar com essa camisola, iam jogar com a alternativa, que o sorteio editou que a Inglaterra é que jogava como equipa da casa. E eles foram à procura lá na cidade de camisolas da Lecoq Sportif e encontraram este modelo sem nada e depois até aquelas célebres fotografias das costureiras a costurar o símbolo da Argentina. Com o que eles jogaram com o Uruguai até tem estrelas, é um símbolo diferente. E eles arranjaram este símbolo e depois puseram com o ferro os números atrás, que o Maradona até contou a história que eram assim com brilhantina cinzenta, isto é a imitar, que o Maradona até dizia que se chovesse naquele dia os números iam desaparecer. E há fotografias deles na noite antes a passar isto a ferro cheios de brilhantinas dos jogadores da Argentina. É uma camisola mítica, é a réplica da camisola com que ele marcou o golo com a mão de Deus. E o golo do século também. E o outro golo do século, sim, dois grandes golos. Esse jogo já não bastava ser inacreditável, ainda tens essa história por trás. E é uma camisola, pronto, não sendo está a imitar, é uma boa réplica, é uma história brutal esta camisola. E está assinada por ele, é para muitos o melhor jogador de sempre. Sim. E é um jogador mítico do futebol de sempre, sem dúvida nenhuma. E terminamos com chave de ouro. Com chave de ouro, mas esta não é da minha coleção, esta é para te oferecer. Ok. Esta está assinada pelo Diamantino Miranda, digo com dedicatória para ti. Obrigada. Deixa-me mostrar então. Espetáculo. Já tenho mais uma para a coleção, já está mais perto das 100. Pronto, acho que agora... Essa é uma réplica delas do Benfica, obviamente, mas... Sim, mas já ganha aqui uma... Em que pedimos ao Diamantino para te acho que assinar. Já vou ter que... A minha mãe já vai ter que arranjar espaço para mais
uma moldura para o meu quarto, porque isto vai ter que ser O emoldurado. Diamantino é um dos melhores jogadores do Benfica de sempre. É meu amigo, mas não, isso não tem nada a ver. Tem a ver Sim. que ele é um craque, foi um grande capitão do Benfica, foi um enorme jogador do Benfica. Sempre que as pessoas fazem os melhores 11 do Benfica, está lá o Diamantino. Sim. Miranda. E sabes que o meu pai muitas vezes me diz, e se ele tivesse jogado aquela final da Taça dos Campeões Europeus, talvez o Benfica tivesse Sim, mas vencido. jogou outros jogos, por exemplo, a final da Taça de 86-87, em que ele marcou os 2 golos ao Sporting no Jamor, 2 grandes golos. E além disso tem mais de 150 jogos como capitão, tem mais de 350 jogos no Benfica. Segundo me lembro, agora também não fui estudar essa parte, mas acho que é mais ou menos esses os números. E além de tudo, a magia, a classe e a categoria com que ele vestiu a camisola do Benfica e os valores que ele sempre passou como jogador, como capitão, era uma pessoa respeitada dentro e fora de campo, passava muita mística a todos os restantes jogadores do plantel e ainda hoje, como ex-jogador, quem tem o privilégio de partilhar momentos com ele sabe que ele partilha muito o que é o seu benfiquismo e o que são os valores do Sport Lisboa Benfica e é uma pessoa tão grande como foi jogador de futebol e é um privilégio ser amigo de uma pessoa que foi dos melhores de sempre do Benfica, não tenho dúvida nenhuma. E ainda melhor, eu ainda não tinha nenhuma destas na coleção, portanto foi tudo a melhorar. Pronto, nós pedimos Muito obrigada. para te surpreender e para ele dar uma dedicatória, uma assinatura para Muito ti. bom mesmo. Eu acho gostado. que também o meu pai também vai adorar esta. Espero que tenhas gostado. Sem dúvida. E acabou o vídeo, espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, deixem o vosso like, estamos quase a chegar aos 1000 subscritores, por isso já sabem. E obrigada, João. Nada, espero obrigado. que tenhas gostado. Gostei Até muito, à próxima.